Olá, lindos e lindas do meu Brasil, ou que fale português em algum lugar deste abençoado planeta chamado Terra. Como você está hoje? Se eu te chamei de lindo ou linda e você concordou, você sentiu no seu coração, é porque você serve o Deus lindão, Pai Todo-Poderoso. Se você não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Elizabeth Barbosa, eu sou brasileira de uma cidade lá do interior do norte do Brasil, no Pará, chamado Abaetetuba, né? Uma palavra indígena. E hoje é o terceiro vídeo eu poderia dizer uma série, né? De vídeo que eu fiz em um dos meus questionamentos, né? Durante as minhas orações, conversando com Cristo, o nome do quadro, né? Conversas diárias com Cristo, e eu perguntei para ele me ensinar sobre a Páscoa, pois eu não sabia nada sobre a Páscoa. Os dois primeiros vídeos estarão aqui no canal, eu vou colocar ainda, esse é o terceiro da série, né? Falando especificamente da Páscoa, do domingo, do primeiro dia da semana, do dia que Jesus ressuscitou, né? E o que significa a palavra Páscoa? Interessante, eu não sei dizer, eu peço desculpa de antemão, porque eu não sei dizer como é que se escreve, ou como é que se diz a palavra, né, Páscoa, em hebreu. Mas, numa pesquisa rápida que eu fiz, né, a palavra Páscoa significa passagem. E se você teve a oportunidade de assistir o vídeo 2, que eu falei sobre, né, fiz uma explanação sobre o sábado de aleluia, uma explicação não, deixa eu retificar, de acordo com a minha interpretação, né, eu sempre digo isso aqui, pega a sua Bíblia, você pode acompanhar comigo, você pode estudar no seu próprio tempo, né, e você tira suas próprias conclusões, não sou eu que estou falando aqui, esse canal não é da Elizabeth, é um canal para glorificar, né? Ele é focado para glorificar a Deus Pai Todo-Poderoso, né? O Deus vivo, o único Deus de aliança, o Deus de promessa, o mesmo Deus de Israel, de Davi, de Daniel, de Adão e Eva, porque só tem, né? Ele estava lá, é o mesmo Deus, não mudou. É o mesmo, ele era o mesmo lá e ele é o mesmo hoje, ele vai ser o mesmo na eternidade. É o mesmo Deus. Então esse canal é para isso, é para glorificar Ele. É para Ele, especificamente para Ele. Então vamos voltar. A palavra Páscoa significa passagem. Então, como eu estava dizendo, né? Quando eu fiz a explanação sobre o sábado de aleluia, né? É como se fosse a passagem, né? De Jesus. Isso, uma das interpretações. Mencionei, inclusive, no vídeo que a Bíblia é uma palavra viva, né? Então, cada um de nós que for ler vai ter uma interpretação diferente, porque nós somos pessoas diferentes, né? E, adicionando a isso, quando você lê hoje, você entende de uma forma, quando você lê daqui a um ano, você entende de uma outra forma, o mesmo versículo, porque vai te ajudando na tua caminhada espiritual de acordo com o que você precisa. O sol está bem no meu rosto, deixa eu fechar aqui. Então, gente maravilhosa, foi, né, como se fosse uma passagem, agora também ficou muito escuro, entre a morte de Jesus, né, e o dia, né, da ressurreição, que no caso foi o terceiro dia no domingo, né, e hoje, inclusive, é a Páscoa, né? Foi o dia que ele ressuscitou, né? Na Bíblia, inclusive, fala, né? O primeiro dia da semana, o domingo, né? E eu tô, se você olhar aqui atrás, tô com as coisas no carro, né? Para quem já me assistiu, sabe que durante a semana eu moro em hotel e no final de semana eu fico com a minha amiga, né? Na casa dela, então hoje pela manhã nós fomos para a igreja e de lá eu voltei para casa dela, tive umas coisas para fazer lá, arrumei minhas coisas, almocei, né? E saí, né? E eu tô fazendo esse vídeo aqui agora e eu tô indo para casa de uma outra amiga para ficar uns dias lá na casa dela.
E, voltando então, Páscoa significa passagem, né? Mas uma coisa interessante que a gente deve dar atenção, né? É que a Páscoa ela não começou com a morte de Jesus e a ressurreição dele, né? Eu, durante os meus anos de estudo em escola católica, frequentando outras igrejas e tudo, né? Não estou defendendo, muito menos fazendo nenhuma crítica ou nada assim a nenhuma igreja aqui, a nenhuma denominação. Nós temos um único Deus, né? Então, existem várias religiões, né? Eu acredito nas minhas, de acordo com o que eu já aprendi, que Deus, ele não vai escolher fulano ou ciclano porque ele é dessa ou daquela religião. Deus conhece o coração das pessoas. E de acordo com isso, ele vai mudando e se ajustando o que ele quer. Eu já falei isso aqui, ele usa quem ele quer, como ele quer e quando ele quer. Ele não vai escolher ninguém porque fulano é dessa religião, ciclano dessa religião. Não é. Então, né, essa é a minha humilde opinião, se você quiser saber, né? Não é preciso saber também se não quiser. Enfim. Então, a Páscoa, ela não começou, né, quando Jesus morreu, né, e no terceiro dia ele ressuscitou, porque eu posso estar até errada, né, e eu venho de antemão novamente dizer e pedir desculpa, que eu por muito tempo acreditei, né, que a Páscoa começou, né, nessa ocasião, nesse episódio da Bíblia, né. E olha só, eu não sei se foi por alguma questão, se alguém me ensinou, eu não lembro, né, talvez quando eu era criança, eu não sei, eu não lembro. Mas em algum lugar, em algum momento eu fiz essa correlação, né, da Páscoa com... Então, gente, talvez eu esteja até num ângulo um pouco diferente, porque a capacidade do meu telefone, né, estava muito cheio de foto e vídeo, essas coisas. Eu tive que parar para apagar algumas coisas para poder continuar fazendo o vídeo. Então, vamos lá. Onde foi que começou a Páscoa, né? Vamos lá, pega a sua Bíblia. Sempre diga isso aqui. Faça a sua própria leitura e interpretação. A única coisa que eu faço aqui é dividir a minha interpretação, porque assim como muitos outros antes de mim, né, dividiram o seu conhecimento e a sua interpretação, eu pude pegar um pedaço aqui, outro ali e ter entendimento de algumas coisas que eu não entendia. Não, por isso que eu gosto de compartilhar aqui, né? A Bíblia é viva, então ela vai ter diferentes interpretações para diferentes pessoas. Então vamos lá em Êxodo 12. A minha Bíblia, eu não sei se toda a Bíblia é assim, eu já falei isso aqui, ela tem uns títulos. E na minha Bíblia especificamente, em Êxodo 12 tem um título que diz a primeira Páscoa, né? A gente vai lá no capítulo 12, versículo 7, que diz assim: e tomaram do sangue e o passarão em ambas e tomarão, ou seja, que ainda vai acontecer, né? Desculpem. E tomarão do sangue e o passarão em ambas as obreiras e na verga da porta das casas em que os comerem. Eu não vou ler todo o capítulo, mas quando você lê todo o capítulo, ele está explicando que Deus fala para Moisés e Arão, na terra do Egito, quando eles estavam no Egito ainda, que era para eles escolherem, cada família escolherem um cordeiro que fosse perfeito, né? E com o sangue desse cordeiro, eles iam pegar o sangue e passar nas vergas. A verga é acho que é aquele pedacinho de metal que tem, né? Que fecha, que abre porta, né? Perdão, eu acho que talvez eu esteja errada. Talvez seja aquele pedacinho de madeira, né? Porque você tinha que passar aquele sangue na porta
que era para ele saber, né? Quando o anjo passasse, o anjo iria saber que naquela casa moravam pessoas que eram do povo de Israel, ou seja, pessoas que eram de Deus, né? Porque lá no 12, né, no mesmo capítulo, lá no versículo 12, o que ele fala? E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. Assim, a todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Então, o que ele está querendo, voltando, capítulo 12, versículo 12, né? Ele fala que ele passaria, né? Que ele passaria na terra do Egito e o sangue seria um sinal de que ali estaria, né? Um dos deles. Então, ele não faria nada com aquelas pessoas, porque ele mataria todo o primogênito, né? Inclusive o primogênito dos animais, né? E o que eu acho muito legal aqui é que ele diz, eu sou o Senhor, né? Ou seja, eu sou o Senhor, você tem que me adorar. Eu e eu somente, né? Tem vários lugares, várias passagens da Bíblia que fala isso, eu sou o Senhor, né? Tá te chamando a atenção, ei, eu que sou o teu Senhor. Isso é bem legal, eu gosto muito disso. E aí, né? No versículo 13 fala, né? E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, enquanto eu ferir a terra do Egito. Foi o que eu acabei de explicar, né? E no 14 diz, e este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, ou seja, a Páscoa, né? Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo, ou seja, para sempre, né? Eu imagino até que a gente vai, né? A gente, né? Todos nós que formos salvos, né? E recebemos Jesus como nosso Salvador, iremos celebrar a Páscoa lá na eternidade com Jesus. Já pensou? Olha que maravilha, cara. Pensa só, celebrar a Páscoa com Jesus. É muito maravilhoso. Enfim, aí vamos pular para o versículo 17 do mesmo capítulo, Êxodo, capítulo 12, versículo 17. Então, o que ele fala? Guardai, pois, a festa dos pães sem fermento, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardares a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Ou seja, ele só está reconfirmando, ele está fazendo uma... ele está reconfirmando, né? Ele está dizendo assim de novo para ti. Sabe quando a tua mãe te fala a mesma coisa várias vezes de diversas maneiras? Tipo isso. É basicamente isso que ele está fazendo nesse 17 aqui, né? Então, gente linda, maravilhosa, foi assim que a Páscoa foi criada. Se você quiser saber mais detalhes, você pode ir lá em Êxodo capítulo 12, né? E ler o capítulo todo. E aí, o que acontece, né? A Páscoa em si. Vamos lá para Marcos 16, tá? Que na minha Bíblia tem um título que diz ressurreição, né? Que é hoje, domingo de Páscoa. Domingo, o primeiro dia da semana, como diz a Bíblia. E a gente vai no capítulo 16, mas a gente não vai começar no primeiro versículo. A gente vai lá para o versículo 9. E depois, né, se você tiver interesse em aprender mais, você pode, no seu próprio tempo, ler o capítulo todo. E no versículo 9 diz assim: E Jesus, tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Sabe o que eu acho muito interessante nesse versículo? É que foi o que me chamou a atenção, né? É que fala da qual tinha expulsado 7 demônios. Por que ele escolheu Maria Madalena, a mulher que ele tinha tirado 7 demônios, né? Para que... Cadê? Para que ele aparecesse para ela, né? Por que ele escolheu ela primeiro, né? Porque quando diz assim, da qual tinha expulsado, ou seja, está querendo dizer que ela não tem mais.
isso, na minha interpretação, o que me diz? Que ela estava santificada. Por isso que ele apareceu para ela, primeiro, né? Ou seja, o que isso nos diz quanto mensagem hoje, né? Que para você receber Jesus, para estar na tua vida ali, tu tens que estar santificado. Ai, como é que eu faço a santificação? Vai na Bíblia, lê a Bíblia, que lá tem todas as instruções. Ninguém nessa face da terra é especial. Jesus escolheu todos nós, eu sempre digo isso aqui. A Bíblia, ele deixou como orientação para que nós pudéssemos, né, seguir o caminho dele do jeito que ele quer. Quero abrir um parênteses aqui, que é ler do engano achar que tudo tá na Bíblia. O que tem na... Peraí, eu não quero que vocês entendam isso errado, porque às vezes a gente fala uma coisa, a pessoa entende, mas não é o que a gente quer falar, foi o que ela entendeu. Tudo que tem na Bíblia é verdade, né? Não tem nada de errado, não tem um ponto, uma vírgula, nada que esteja de errado na Bíblia, ok? Só que na minha interpretação, há muito nas entrelinhas, né? É lendo engano achar que o conhecimento de Deus se limita a um livro. Porque o conhecimento de Deus é infinito para que nós, enquanto humanos, na nossa mente limitada, entendamos. Sempre digo isso aqui. Ele usa quem ele quiser, quando ele quiser, na hora que ele quiser, como ele quiser. Então, gente maravilhosa, pense nisso, né? Então, voltando lá, né, que ele apareceu primeiro, a Maria Madalena, né? E aí, seguindo na leitura, né, do versículo, ele diz: e partindo ela, anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando, né? Porque ele tinha morrido, eles estavam tristes e chorando. E quem eram estes? Eram os discípulos, né? Por isso que diz aqueles que tinham estado com ele. Ou seja, a Maria Madalena viu Jesus primeiro e foi falar para os discípulos, né, que ele tinha ressuscitado. E aí eles ouviram ela, né, no versículo 11 diz isso, diz assim: e ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. Ou seja, diz que ele, né, que Jesus apareceu para 2 dos discípulos quando eles, né, iam caminhando. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Os 2 que viram ele vieram para os outros discípulos também, falaram para ele que ele tinha ressuscitado, mas mesmo assim eles não acreditaram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que os tinham visto já ressuscitado. Ou seja, ele apareceu, né, aos 11, quando eles estavam assentados à mesa, e no rosto de Jesus aparecia, né, como quem diz assim: como podes tu não teres acreditado nos outros que me viram primeiro, que vieram te falar e tu não acreditaste, né? Aí tu pensa comigo, nos dias de hoje, né, pessoas que têm tanta fé, que prega o evangelho e vem te dizer, ele ressuscitou, e tu não acredita. É a mesma coisa. A mesma coisa. A Bíblia, ela é cheia de exemplos vivos. A Bíblia não é viva? Então, é isso. E seguindo na leitura. E disse-lhes: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura é parte do que a gente está fazendo aqui. Não é só isso que você tem que fazer, tem outras coisas. Ah, o que é? Vai ler a Bíblia. Não, tô brincando. Seria, né, um assunto para um outro vídeo, porque esse vídeo não é sobre isso, né? Então, no 16 diz, né, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E aí, no 17 diz: e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera,
não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ou seja, está falando os sinais de que Jesus está presente ali, né? As pessoas que estiverem, né, com Jesus, aliás, as pessoas que estiverem com Jesus, não. As pessoas que se prontificarem, né, para viver em santidade e dizer para ele: Jesus, eu estou aqui, me usa como ferramenta para o crescimento da tua glória, né? Esses sinais aqui são alguns dos sinais para dizer que Jesus está ali, que ele está fazendo aquelas coisas, né? Que aquela pessoa está sendo usada como ferramenta para fazer aquelas coisas em nome dele, né? Aí no 19 diz: ora, o Senhor, depois de ter lhe falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Esse 19 me pegou de jeito, porque por muito tempo, né, eu não entendia, e eu não sei se eu ainda entendo numa explanação geral, né, essa separação ou união, sei lá, né, perdoa o meu vocabulário de tentar explicar isso, mas no sentido de Deus, Jesus e o Espírito Santo, né? Porque eu sempre, né, disse: mas como que pode ser, né, o mesmo? E aí eu disse para Deus, né, uma vez nas minhas orações, eu disse: Deus, me explica isso, porque eu não entendo. Já faz um pouco mais de tempo que eu orei sobre isso. E quando eu li esse 19, me tocou assim profundamente, porque no meu entendimento, na minha interpretação, né, é como se ele tivesse dito assim: agora, né, que Jesus, né, eu enquanto humano, voltei, né, ressuscitado, né, e fui recebido no céu e assentado à direita de Deus, agora nós somos um. Né? Então me deu aquele entendimento que quando ele voltou para lá, eles, né, porque fala, né, e o verbo se fez carne, eu acho que é isso que fala, né, peço perdão, não sei fazer referência, aliás, eu vou até parar de falar isso, porque ele já me deu um puxão de orelha em relação a isso, eu não sei o que eu tenho que falar então, ele não me falou ainda, mas enfim, eu não sei onde está exatamente, mas fala, né, e o verbo se fez carne, então ele se fez carne, né, mas aí quando ele voltou ressuscitado, ou seja, num corpo espiritual transformado, ele se juntou a Deus, então naquele momento ele é Deus de novo, né? E aí me dá aquele entendimento de que o Espírito Santo é a mesma coisa, né? Porque o Espírito Santo ele vem aqui, né? Eu imagino que é como se o Espírito Santo tivesse passado, sei lá, por algum tipo de transformação, né? A nível de entendimento, né? Da nossa mente humana. Eu vou usar, né? Esse vocabulário, né? Esse linguajar que a gente fala, né? Então é como se ele passasse por uma transformação para que ele pudesse vir aqui à Terra, né? Se fazer o Espírito Santo, e aí quando ele volta para o céu de novo, né? Para estar com Deus, ele é Deus de novo. Então eu tive essa interpretação, assim, foi muito maravilhoso para mim, né? E aí no 20 ele diz: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Aqui ele está fazendo uma referência aos discípulos, né? E o que nós somos hoje, né? Você enquanto alguém que escolheu seguir Jesus, né? Você é um discípulo também. Então, se você tomou essa decisão, né? E dá a sua vida, né? Para servir como ferramenta para que Deus seja glorificado, para que Jesus, né? Seja o único caminho, né? Ele é o único, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, né? Então, você, né, fará essas coisas, né? Não sei se todas as coisas, não tenho, né, entendimento sobre isso, porque já seria uma outra questão, né? Existem, né, acho que é os presentes que a gente fala, né, numa tradução, né? Os presentes do Espírito Santo. Eu esqueci como é que fala em português, mas no inglês a gente fala, né? The gifts of the Holy Ghost, né? Então, gente maravilhosa, então o que significou, né, a morte e a ressurreição, né, de Jesus Cristo? Foi justamente, né, quando Deus falou com Moisés lá em Êxodo, né, já foi uma preparação para quando Jesus viesse, né, porque Deus sabe de todas as coisas, ele não faz nada, vou fazer isso só porque, não.
ele já era, vamos dizer assim, um gancho, né? Então, quando Jesus morreu e ressuscitou, quando ele morreu, né, ele foi a representação daquele Cordeiro perfeito, porque ele era o Cordeiro perfeito, ele foi o único humano na face da terra que viveu, que foi perfeito, que foi sem pecado, né? Então, quando o sangue dele foi derramado, né, numa questão simbólica, né, nós não precisamos mais matar o cordeiro como eles faziam até então, né, até a morte de Jesus e a ressurreição dele. Então, gente maravilhosa, é isso, né? Se você quiser uma explicação completa, né, da Sexta-feira Santa, vai lá no canal, aqui no canal, esse vídeo vai sair só no canal do YouTube, esse vídeo não vai pro Instagram, porque isso aqui não é uma live no Instagram. E aí, uma explicação do sábado, né, e do domingo, que é esse vídeo aqui. Tá bom, gente maravilhosa? Então é isso, eu estou indo, que eu vou pra casa da minha amiga. Eu disse pra ela que eu chego lá umas 5 horas, não sei nem que horas são. Eu parei aqui no estacionamento pra fazer esse vídeo, né? E é isso. Se você tá vendo, eu vou postar esse vídeo ainda hoje, né? E deixo vocês com um resto de Páscoa maravilhoso, né? Lembre do nosso único Salvador, o nosso único Deus, Pai Todo-Poderoso, né? O mesmo Deus de Moisés, aquele Deus que falou para ele, Moisés, faz isso, né? O Deus que tirou o povo que era escravo no Egito. É o mesmo Deus, não mudou. Então, preste atenção no que ele fazia lá. Com certeza ele vai fazer a mesma coisa aqui. Ele não mudou, ele é o mesmo Deus. Graças a Deus, né? Sou muito grata por isso. Então, gente maravilhosa, deixo vocês com um dia lindo, abençoado e cheio de coisas boas. Um beijo no coração de Jesus e eu. Tchau.